Olá, galera do Papo de Trader. Hoje é dia 30 de outubro, nós estamos aqui próximo do fechamento do mercado. No Brasil ainda é 16h57, o André está fora do Brasil, por isso que o horário ali está 8h57. E a ideia do papo de hoje é a gente dar uma passada aí pelos mercados internacionais, pelos índices, pelas bolsas, identificar o que aconteceu no mês passado e verificar, de repente, prognósticos do que pode vir a acontecer no próximo mês. E para isso a gente está hoje com o André e com o Wagner. Pela primeira vez vocês estão nos vendo, vão acabar nos reconhecendo, porque a ideia é que a gente faça pelo menos um podcast e um vídeo, né? A gente está hoje em podcast e vídeo, pelo menos uma vez por mês, no final do mês, no último dia útil, para fazer aí um fechamento do mês e verificar o que a gente acha do mês seguinte. Então eu vou passar a bola para o André para que ele mostre para a gente aí, faça um panorama dos mercados e a gente vai comentando e vamos seguindo dessa forma. Olá, pessoal. Deixa o Wagner falar o olá dele primeiro e aí eu já toco o pau. Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Duarte, mais uma vez convidado aí para bater um papo e analisar e debater as ideias do André para o mercado aí. Então, vamos lá. Então, ó, a tela que já está aparecendo para vocês é do SP500. Quem estiver ouvindo a gente no podcast, vai ficar um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar falar bem pouco, mostrando o gráfico, e aí só discorrer sobre o que a gente está falando, tá? Basicamente, aqui do lado, vocês vão ver que tem 4 gráficos. Um deles é em linha e o outro é com vela, o candle, né? O candlestick, que é vela normal aí. Um dos gráficos, os de linha, está com período separado de semanal, o de baixo está com gráfico mensal, tá? Só para ter uma mensal. Então, olha, esse aqui de baixo do lado esquerdo é o mensal em linha e aqui é o mensal em vela. Em linha em cima, o semanal, em linha e vela do lado direito, tá? E aqui as velas do diário, tá? Do lado esquerdo, que tem umas velinhas só do lado diário, que é só o diário. Eu tô aberto com o S500 da Interactive Broker, que esse aqui, basicamente, ele não pega o mercado 24 horas, tá? Porque o SP500 funciona 23 horas e 15 minutos, se eu não me engano. Ele fica aberto 23 horas e 15 minutos por dia. Esse aqui, ele só pega o horário mais nobre, que é das 9 da manhã da Europa até o fechamento nos Estados Unidos, que vai ser, acho que é 4h15 da tarde dos Estados Unidos, que fecha. Acabou de fechar, ó. 4 da tarde ele fecha. O ES, que é o contrato futuro, continuaria aberto. Enfim, vamos lá. Só para dizer que as velas não vão bater do mesmo jeito que as pessoas estão tendo em tela em casa, provavelmente o contrato futuro correto. Esse aqui só pega a parte mais líquida e mais movimentada do mercado em si. Vamos lá. Basicamente aqui, ó, nessa tela aqui do gráfico semanal, eu estou posicionado, estou vendido no SP500, estou vendido, eu como disse aqui, acho que falei isso já no chat que a gente tem do WhatsApp, eu já fiquei vendido mais ou menos aqui, ó, por volta de 3.260. Deixa eu abrir só a tela aqui do diário, para as pessoas verem onde eu falei que eu estava vendido. Eu comecei a ficar vendido nessa posição aqui, ó. Não era aqui, não. Em julho, né? Calma aí. Foi em julho. Só estou tentando achar aqui onde foi. Eu comecei a ficar posicionado por volta aqui, 3.100 e pouco. Foi por volta disso aqui que eu comecei a ficar posicionado, vendido. Quando ela continuou subindo e passou a máxima da anterior, né, do ano, para minha surpresa, eu continuei adicionando na venda, tá? Mais ainda. Então, eu tô com uma média, mas eu adicionei mais quando passou aqui do último stop. Quando passou aqui, eu comecei a adicionar mais ainda, enquanto estava aqui em cima. Então, agora, só para mostrar aqui, o gráfico, esse aqui é o gráfico semanal em linha. Ele acabou de passar, acho que fica bem óbvio o que aconteceu aqui, né? Quem tem um bom entendimento gráfico, assim. Que ele está fechando aqui, fechou aqui hoje, acabou de passar aqui. Então, na minha ideia, eu quero vender mais. Só para dizer, tá? Minha previsão para... Tá, seu médio está onde? Só para entender o trade. Então, a minha trade agora é procurar novamente uma entrada de venda e o meu stop seria para cima disso aqui, a máxima do ano. Não, perfeito, mas você está posicionado, né? Estou posicionado. Já estou bem Onde está o seu vendido. médio? Só para ter uma ideia do trade.
a minha média, como eu comprei mais do que eu tinha, eu comprei 2 vezes o que eu já tinha vendido. Então, a minha média deve estar 3.400 e pouquinho, porque eu vendi aqui a 3.280. É que agora tá ativando topo duplo, né? Então, daí para baixo, tendência é vomitar, né? Isso exatamente para mim, a mesma ideia. Esse aqui é o gráfico semanal, só que como a gente está falando aqui numa coisa mensal, aqui tem até um canal aqui que eu tinha feito, que eu já tinha deixado isso aqui faz muito tempo que está esse canal aqui. Quando quebrou aqui para baixo, para mim já tinha ido para o vinagre. Para minha grande surpresa, voltou lá para cima e eu não tinha vendido nada, que foi muito rápido, tá? Só para deixar isso bem claro. Isso aqui foi muito rápido. Ó, foi 1, 2, 3, 4 semanas. Mas 4 a gente está semanas falando do tive. Covid, né? A gente está falando Sim, do do Covid. Covid. Mas agora continua a mesma coisa do Covid, só que agora é o inverno americano, inverno europeu, inverno do hemisfério norte, né? Dos países mais desenvolvidos. Então, aqui, olha, essas são as velas semanal, já tinha quebrado para cima. E aqui, só para me tentar o mais rápido possível, e aqui é o mensal, já começou a voltar para baixo, está vindo. Para mim, é aí que está na minha cabeça um erro que eu tinha feito. Isso aqui continua em tendência de alta. Olha, isso aqui é bem interessante, porque quando quebrou naquela vela ali, ó, que eu acho que foi um erro meu, não tinha sido fechamento. Porque olha aqui, ó, esse aqui é a vela do mês, tá? Acho que vocês estão conseguindo enxergar aí. Sim. O mês fechado, ele nunca foi menor do que o anterior. Se você olhar a cauda, ok, a cauda tinha sido menor. Só que a maior parte de fundos de investimento não considera a cauda, considera o fechamento. Que é exatamente o que a linha considera aqui. Então, para mim, aqui foi o meu grande erro. Não tinha invertido a tendência. Porque só inverte a tendência na minha cabeça se passar esse caldo aqui agora. Se esse aqui descer para baixo disso. Isso. Porque antes disso ele continua dando a mesma coisa. Tudo para cima. Continua para cima e eu estou operando uma contra-tendência, vamos dizer assim. Tá, essa é o SP500. Para mim, vai para o vinagre, continua indo para o vinagre. E a sua análise, André, a base que você teve é técnica? Teve alguma análise macro, econômica? 100%, na minha cabeça, 100% Covid. Não tem como a bolsa continuar subindo e o Covid, sabe, inundando todos os negócios. O desemprego está disparado. Os negócios, o mundo real, é o que a gente chama de economia real, né? Isso, para mim, o Wagner, antes do podcast, falou para mim assim, mas como que você mantém uma trade que você estava perdendo dinheiro e ainda adiciona em cima da perda de dinheiro? Simplesmente, essa foi uma das trades que eu estive mais seguro em toda a minha vida. E não importa se reverter, eu continuo muito seguro sobre essa trade. É um descolamento, né, das ações, exatamente, inflacionando e o mercado real ruim, né? Exatamente. Se o mercado real estivesse acompanhando, que não aconteceu, não é a mesma coisa. E sabia que ia ter o inverno aqui. E eu estou morando aqui na Europa. E foi muito nítido, assim, começou a esfriar aqui. Agora, não faz uma semana, né? A gente está no dia 30 de outubro, deu 29, 30 de outubro. 2 dias atrás, no dia 28, Macron anunciou que ia fechar a França e a Alemanha anunciou que ia fechar. Que são os dois, né, carros fortes da Europa. Anunciaram que ia fechar tudo e ia lockdown. Acabou, não vai ter mais. Em dezembro, eles não vão reabrir. Se reabrir, vai ser pior ainda a epidemia do que está sendo agora, porque é inverno. Agora não está inverno ainda. Aqui é outono. A hora que tiver o inverno no hemisfério norte, muita gente no resto do mundo, e aqui na Europa, muita gente meceu o porrete no Brasil e na América do Sul inteira. Porque era o inverno aí. Agora, eles não passaram nenhum momento Covid no inverno aqui na Europa e nos Estados Unidos, e no Canadá, e no Japão, e na Coreia do Sul, e assim vai. O inverno vai vir agora. E a gente está no outono, eles já estão desesperados. O que vai acontecer em dezembro, janeiro, fevereiro, que é o inverno? Só isso que eu tenho para dizer. Vocês estão desesperados no outono, vocês imaginam o que vai acontecer. Sendo que o inverno aqui não é que nem no Brasil, que é 10, 20 graus, 5 a 20 graus. O inverno aqui é menos 10 a 5 graus.
E é uma população mais envelhecida, né? Tem fatores aí. Exatamente, Não, os exatamente, fatores de risco da Europa, eles são da Europa e né, exatamente. Então, o maiores. Covid, a minha aposta era essa, tipo, o Covid ia vir acertar. Eu até esperei, achei que, eu falei para o Vinícius, olha, eu entrei na trade, falei em julho, né? Eu falei, olha, eu estou um mês e meio adiantado, porque historicamente outubro é um mês horrível para a Bolsa de Valores, né? E eu falei assim, olha, eu falei em conversa particular com o Vinícius, falei, eu estou adiantado, mas como a queda foi tão rápida e tão violenta, em março, abril, eu falei assim, eu prefiro estar adiantado do que estar atrasado, né? Do que entrar na trade quando ela já estiver lá embaixo. Aí eu não... Tá, mas aí vamos só evoluir um pouco a discussão. A gente já entendeu os motivos da trade e eu acho que nós três concordamos. Onde é que é o teu ponto de saída dessa trade? Porque o teu ponto de entrada leva em consideração fatores não gráficos, né? Então, Sim. o teu ponto de saída no trade vai... Agora, então, você falou um ponto bom. Agora seria um ponto de entrada gráfico, tá? Porque o semanal, acabou de fechar a semana, quebrou embaixo desse aqui. Esse, para mim, é o ponto gráfico de entrada semanal. Que você entra, põe um stop aqui em cima, ó, 3.500, entrou em 3.270, tá? E aí você põe 3 para 1, 720 pontos, o cara tá vendo para sair por volta de 2.500. Tá? Essa é a trade. Hoje, gráfica, do jeito que você está falando. A gráfica é isso. Tá, mas a sua saída Cara... vai ser gráfica ou você vai segurar até lançar uma vacina, alguma coisa assim? Não, eu vou segurar até ter uma inversão que nem teve essa aqui de cima. Entendi. Entendeu? Agora, claro que nem eu falei, a trade gráfica, eu vou entrar mais, eu vou adicionar na posição vendido. Aqui, olha, essa posição para mim, o cara sai por volta de 2.500. Eu vou adicionar outra posição em cima disso aqui, ó, que eu estou mostrando, tá? Que é a quebra do gráfico semanal e adicionar com stop aqui em cima e deixar segurar até 2.500. E aí Agora eu vou você tem liquidar esse gatilho gráfico aí, né? Reforçando Isso. a sua Exatamente. ideia do trade, né? Isso, que agora deu o gatilho gráfico, exatamente. Esse seria a entrada correta, não a que eu fiz. A que eu fiz foi simplesmente com medo de perder uma queda muito grande. Só vou dar uma passadinha nos outros agora, só para dar aí rápido aqui. Ó, esse aqui é o Nasdaq 500, o Nasdaq 100. Dá para ver aqui no gráfico do semanal que ele não quebrou para baixo. Né? E a Nasdaq é o que segurou muito da alta, foi o Nasdaq. Qual é que é a alta que deu do Nasdaq? 70% da crise em março. Eu não sei se está aparecendo a porcentagem, que está muito Parece, pequenininho. 69,4. Isso. Então, subiu 70% da mínima do ano até agora. Então, isso é que carregou E rompeu o topo de janeiro, né? Sim, aqui, ó. Isso é o que rompeu também a Não é mínima que e rompeu rompeu o para topo, cima. Wagner. Ele duplicou o que já tinha se tu olhar da pernada de baixo, né? Sim, foi uma coisa absurda. Assim, o que o Nasdaq subiu é Então, mas demais. é uma Então, coisa engraçada, porque eu não observei na prática, e aqui no Brasil, por exemplo, eu acabo trabalhando com empresas em razão da minha atividade profissional, eu não observei o mercado real reagindo da forma como o mercado de ações, o mercado de futuros sim, reagiu. Então, sim, isso é uma coisa que me impressiona, porque as pessoas não estão viajando, as pessoas não estão gastando, as pessoas não sim, estão, sim, né, não houve a economia não está melhor do que estava em janeiro, né? E se tu sim, olhar o gráfico, não é o que ele está falando. sim. E isso aqui, ó, o do Nasdaq, assim, para mim é impressionante. Eu até falei para o Wagner, eu acho, não sei se foi no grupo ou foi em separado uma conversa particular com ele, que um dos erros da minha trade vendendo SP500 é que eu deveria ter comprado o Nasdaq. Vendido SP500 e comprado o Nasdaq. Seria Que é um aquela... bom long short, né? Exatamente, seria um perfeito, porque no caso eu estaria ganhando. É, Porque toda essa alta do Nasdaq teria compensado o prejuízo no SP500 e adicionado em lucro. Seria a verdade. trade perfeita aqui. Mesmo na minha... E aqui, por exemplo, aqui continua a mesma coisa válida, só que talvez agora seja o inverso, né? Talvez o Nasdaq agora caia muito mais do que vai cair no SP500. Hoje, por exemplo, caiu 2,3, porque o Nasdaq é mais volátil. E volatilidade tem a ver com queda. E queda, quando cai muito rápido, né?
Então, tem que Quando sempre a gente lembrar esses conversou, pontos. André, que você falou do seu trading vendido no SP500, eu comecei a olhar, tentar colocar esse olhar para o mercado. Poxa, por que eu venderia? Por que eu apostaria contra o mercado? E aí eu comecei a ver teses desse sentido, mostrando que Tesla, empresas super esticadas, né? Uma Sim. bolha. A Tesla tem teses até hoje aí de bolha mesmo, porque a empresa nunca lucrou, não tem resultado, mas no futuro o pessoal precifica um lucro absurdo, né? Sim. A minha trade foi totalmente que nem o Vinícius falou, baseando o mundo real com o mundo do que acontece na Bolsa de Valores, né? Aqui, ó, só para a gente passar rápido os charts, né? Esse aqui é da União Europeia, EU50, que é as 50 maiores empresas da Europa. Vocês podem ver, isso aqui, olha, é semana, tá? Então vai, ó, aqui, olha, é do dia 1 de junho até aqui que caiu no dia 26 de outubro, né, dessa Então, semana. rompeu a consolidação, né? Então, ficou 4 meses nesse negócio aqui, ó, encebando. E aí quebrou essa semana agora. E olha que quando ele quebrou, ele já quebrou né? Com vingança total. E esse aqui também eu tô vendido. E eu tô vendido aqui, ó. Esse eu tô melhor, mais bem vendido, que é por volta de 3.300 e pouco. Então, esse eu também tô bem vendido. E esse é passou menos calor, né? Sim, esse eu passei menos calor. Eu passei calor no SP500. Mas, agora só para passar o outro. Eu também estou vendido nesse aqui, que é o que está me dando calor no momento. Que é o Japão 225, as 225 maiores empresas do Japão. Aqui tem os gráficos todos, né? Semanal, aquela coisa toda que eu expliquei. Esse aqui, ó, eu vou deixar no semanal, que para mim, aqui que deu a entrada, ó, quando quebrou isso aqui. Ó. Só que para mim, essa entrada era muito tímida. Então, eu não gosto. Para mim, uma quebra tem que ser uma quebra que nem essa, ó, que foi onde eu entrei. 22.200 e pouco, 300. Só que aqui eu entrei com pouco. Aqui eu fui multiplicando. E quando eu entrei aqui, eu já adicionei 5 vezes a minha entrada. Então, agora, essa aqui não está dando lucro ainda. Está dando muito pouquinho. Mas já está dando lucrinho. E aqui, para mim, acabou de quebrar para baixo. Só que eu vou me sentir melhor quando quebrar esse negócio aqui dos 21.800 no Japão. E todas essas operações, você tem um stop no topo? Não, então, essa aqui é a GP 225 e a EU 50, o stop tá. Agora, a do SP 500, quando eu vi que eu tinha perdido um stop, já tinha levado uma estopada. Aí eu fiz a seguinte conjuntura. Eu estava disposto do meu capital, é importante falar isso, que o Wagner citou, e eu sempre falo isso em todo podcast. Eu tinha frisado que eu ia arriscar 25% do capital. Então, não vale, para mim, não faz muito sentido eu deixar o stop na posição. Então, eu falei assim, olha, a hora que chegar em 25% da minha perca, eu saio fora. Certo? E Limitou não chegou. a posição, né? O máximo que eu cheguei a perder foi 10%. E agora já está voltando a lucrar de novo. Já está dando lucro. A posição. Já inverteu os 10 de prejuízo e está dando lucro. E a minha última posição, que é a posição que eu mais gosto a longo prazo. Nossa, antes de mostrar as outras posições, aqui ó, é da União Europeia, tá? Do euro para o dólar. Dá para ver no gráfico, isso eu acho legal. Esse aqui é o gráfico mensal. Porque isso é uma coisa que eu converso muito com o Vinícius. Esse aqui é a posição do euro, dólar, na posição, ó, 10 anos. Cada ponto diferente, distância de pontos aqui é um mês, que é um gráfico mensal. Então, ele vem caindo há muito tempo, tá? Desde 2011. Tá? Isso, esse gráfico eu acho bem legal. E na minha cabeça, e não só na minha, tá? Isso, quem ouvir Bloomberg, quem ouvir qualquer um na Bloomberg, o cara vai falar a mesma coisa. O euro vai subir. Só que antes dele subir, eu posso ter mal na cabeça, entendeu? Continuar tomando na cabeça. Mas o euro vai subir. É simplesmente só por um fator. Não tem como a União Europeia abaixar mais os juros. Já está menos 0,2, 0,3. Não faz mais efeito nenhum abaixar mais que isso. Que é o que a Suíça está vendo, o Japão está vendo. Todos os países desenvolvidos que têm juros negativos, chega um ponto que não adianta mais nada.
E aí, tendo isso em vista, a União Europeia já está negativo. Os Estados Unidos ainda tem para baixar, não está negativo. Então, quando os Estados Unidos... E moeda, para quem quiser entender um pouco mais, Forex tem muito a ver com taxa de juros, tá? E condições econômicas. Nunca tem a ver com a bolsa em si. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Forex em si, por causa que a União Europeia tem uma taxa negativa, os Estados Unidos não, a minha tese é que vai subir. Isso aqui, como está mostrando o gráfico, né? Está caindo para baixo e é uma das minhas teses que eu não estou operado, mas que, economicamente falando, eu acredito que o euro vai subir. Graficamente falando, eu acho que não. Esse aqui é um gráfico semanal. Tem só um detalhe, André, que eu acho legal frisar também. A moeda americana, ela tem uma tendência de baixa também se o Biden ganhar a eleição, né? Porque o Trump fortalece muito o dólar, né? Ele sempre é protecionista, ele sempre consegue fortalecer a moeda. E o Biden é o contrário, né? Ele vai injetar dinheiro, liquidez. Eu vou entrar nessa da eleição, sim. Eu vou entrar nessa da eleição, porque acho que a eleição vai decidir muita coisa. É, semana que vem. Começa na terça-feira, né, a eleição. E se a diferença for muito pequena, porque o voto tem voto por correio, se a diferença for pequena, pode levar mais de uma semana. Então, eu estava ouvindo hoje o pessoal na Bloomberg, esperando que duas possibilidades para o mercado. Ou, opção 1, existe uma diferença grande, de pelo menos uns 6, 7% entre eles, e aí a eleição consegue ser decidida antes daquelas coisas do correio, etc. Vai conseguir ser decidida mais rápida. Ou a eleição vai ter uma diferença muito pequena e aí vai ficar uma semana e o mercado vai ficar louco por 7, 8 dias até conseguir realmente julgar quem é o vencedor. E aí, se for decidido pelo aquele pessoal do correio, o Trump vai entrar na justiça e pode adiar mais 15, 30 dias o que... E o mercado mais louco ainda, imagina o VIX, né? A volatilidade lá em cima. Exatamente, é isso aí. Aqui, olha, é um gráfico da União Europeia, tá? No gráfico mensal com vela. Para mim, essa linhazinha está ameaçando de quebrar, mas ele tem que quebrar esse pico aqui, ó. Se ele quebrar 1,25, ele sobe muito para cima. Essa é a minha opinião. Lembrando que aqui no gráfico a gente não está mostrando, tá? Mas olha aqui, aqui dá para ver. 2005, olha quanto que quando chegou quanto que estava subindo antes da crise e o que aconteceu em 2008. Ele dá uma explosão. Quando começa a crise de 2008, ele explode, ó. E aí volta a cair. Eu acho que as pessoas têm que olhar bem o gráfico de 2008, o que aconteceu nas coisas de 2008. Esse é o euro-dólar. Só vou mostrar o último, que é a minha operação que eu mais acredito. Mais que todas as outras. Que é esse aqui do iene com dólar, né? Esse aqui é um gráfico mensal, tá? Um gráfico mensal que mostra aqui que ele está em uma tendência de alta, na minha opinião. Enquanto ele não cruzar isso para baixo, ele está numa tendência de alta. Para mim, ele está fazendo aquele congestionamento aqui numa tendência de alta. Novamente, eu acreditando numa reversãozinha aqui, apostando antes dela ser concluída. Porque, para mim, se perder esse 100 aqui... aí busca lá embaixo, né? Isso. Aí a vaca vai para o brejo. E eu só quero sair dessa posição com 80. Essa é a posição que eu mais acredito de todas. De todas as minhas posições é essa. E é que eu posso estar mais errado. E essa é uma das posições que tem o stop nela, na própria trade. Nesse aqui, só para o pessoal saber onde está meu stop, ele está em cima disso aqui. Eu vou abrir o gráfico diário aqui. Está aqui, ó. Em cima disso aqui, ó. 106 e pouquinho. 106,200. Ele está em cima disso aqui. Para mim, isso aqui continua derretendo, mas eu posso estar invertido. Só que se mesmo que ele continue, que me quebre o stop para cima, que aconteceu isso no SP500, eu vou esperar novamente outro ponto de entrada e vou entrar novamente num ponto de entrada de vendido, nessa posição do iene. Por questões que nem não tem a ver com gráfica, questões puramente econômicas, que nem o euro-dólar. Eu continuo procurando uma posição para entrar simplesmente por condições econômicas. E aqui a última, antes da gente começar a conversar da eleição, etc.
Aqui é o gráfico da Bovespa, tá? Que é o ETF EWZ nos Estados Unidos, que é vamos dizer que é o Ibovespa, o índice Bovespa com o dólar. Então tem duas influências aí, tá? Por isso que caiu tanto aqui, ó, mais do que na bolsa de verdade. Ó, ele caiu de 48 para 22. Então ele caiu 60% e a bolsa a Bovespa caiu 40, 50. Aqui ele caiu 60, 70% porque ele caiu, teve as duas coisas. Ele tem a queda da moeda, né, do real, que caiu muito. O dólar subiu muito no Brasil e tem a queda da Bovespa. Aqui mostra o gráfico semanal, que, né, não está nada bonito, continua caindo. E talvez vai cair, esse é o mensal. Olha como que está o mensal do Brasil desde 2011. Não tem alta. Mas isso mostra uma coisa também, André, que está muito barato investir no Brasil, né? Então, IWZ, que é a nossa bolsa em dólar, está muito, muito barato. Então, mas tem uma das maiores vezes que eu perdi dinheiro na minha vida, nunca foi fazendo, tipo, vender SP500 que nem eu fiz agora, que, né, tem um valor XYZ. Foi sempre acreditando que alguma coisa talvez estivesse muito barato. Eu vou falar uma que era, eu lembro até hoje quando eu comprei o Banco da Grécia e perdi aí muito dinheiro. Então, uma coisa, não é porque ela está barata, que ela não pode ficar mais barata. Então, aí eu vou citar um exemplo. Olha o gráfico da Argentina. Olha a moeda da Argentina. Eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, acho que é a primeira vez que eu estou falando isso no podcast, e eu não falo isso com orgulho, tá? Porque eu sou brasileiro e gosto muito do Brasil. Depois de muitos anos, vivi em vários lugares. Que é o seguinte... Eu sou brasileiro e não gosto do Brasil. O Brasil está caminhando para ser Argentina. Exatamente a mesma coisa. Cara, Isso não é de hoje. Eu não Faz quero 10 acreditar anos. nisso, mas eu também tenho uma sensação parecida, cara. O Dizem que o Brasil Brasil- está caminhando para a Argentina e a Argentina está caminhando para a Venezuela, né? Então, mas aí É é o uma que eu coisa que eu falo estava todo conversando com o santo André, dia. exatamente isso. Exatamente, a gente estava conversando particularmente esses dias, que é o seguinte, a gente hoje olha a Venezuela, e talvez os mais novos aí, pensam, tá, Venezuela, na década de 70 e 80, era o país mais rico da América do Sul, da América Latina, Sim. né? Então, políticas econômicas erradas levam, sim, um país a quebrar, né? Então, eu tenho uma visão um pouco complexa com relação a isso, na realidade, uma dúvida, porque ao mesmo tempo que eu não acredito mais economicamente no Brasil, eu acho que o fator Covid, de certa forma, vai acabar beneficiando os países subdesenvolvidos, porque eu ouço, pelo menos pela mídia, que as vacinas vão chegar antes nos países subdesenvolvidos, não sei o porquê, porque logicamente deveria chegar antes nos países desenvolvidos, e eu acho pandemia, o final dela vai ser com os países subdesenvolvidos no verão e os países desenvolvidos no inverno. Então, hipoteticamente, né, se minha teoria estiver correta, os países subdesenvolvidos vão sofrer menos com o término da Covid. Isso pode ter uma influência reversa na questão do mercado, não sei. Eu acho que o Brasil vai sofrer menos. Só que o problema é que as contas... É que tem uma eu e o Vinícius conversamos algumas vezes, que eu tô morando na Espanha agora. Né? O pessoal que está acompanhando mais antes, né? Eu morava na Alemanha, agora estou morando na Espanha. A dívida aqui do PIB, todos os países desenvolvidos, subiu entre 10% e 20% do PIB. Isso é uma coisa, eu acho que é bem legal das pessoas entenderem de economia, tá? Estou deixando o gráfico aberto aí do Brasil, mas, enfim. É muito interessante entender isso da economia. O Brasil, a dívida vem crescendo, do mundo inteiro cresceu entre 10% e 20% do PIB. O Brasil devia 80% do PIB antes do Covid. E essa curva, ela vinha subindo desde 2010, mas do mesmo jeito que o gráfico aqui mostra caindo a bolsa em dólar, tá? Aqui em dólar. Você vê como ela vem caindo desde 2011. Então, para quem está em dólar, Wagner, realmente não valeu a pena entrar. Desde 2011 o cara está perdendo dinheiro. Ele tá queda, o cara já está dolorido. E esse gráfico, para mim, deixa claro que está em queda.
Ainda mais que rompeu aqui para baixo. Isso até justifica a saída de investidor estrangeiro, né? Tá um Isso, número altíssimo de exatamente. saída de O cara está estrangeiro. muitos meses, anos perdendo dinheiro. Então, para mim, com esse crescimento de 20% do PIB, a diferença de um país desenvolvido para um país subdesenvolvido é que um país que nem o Brasil subdesenvolvido, quando ele passa de 80% da dívida, isso é o que os economistas dizem, ele fica muito difícil para ele crescer, porque ele fica engessado, ele não consegue contrair mais dívida, ele tem muita dificuldade. Começa a existir por exemplo, o potencial de um calote de um Brasil é gigantesco. Se o Brasil quebra, ele arrasta o mundo inteiro em crise. Se o Brasil declara uma falência, né, um bankrupt, que nem a Argentina é uma marola no mundo. O Brasil não, o Brasil é um tsunami. É que nem a Rússia quando decretou a falência dela em 97, se não salvo engano. Causou um tsunami no mundo inteiro. O Brasil é a mesma coisa. E o Brasil vem caminhando para isso. Então, a dívida subiu de 80 para 100. Nesse ano, 2020 2021. O Brasil continua gastando 7 a 8% acima do PIB todo santo ano, com juros baixos, porque ele está pagando no Tesouro Direto 3, 4% por ano, num período de poucos anos. Então, imagina quando o juro sobe, junto com o Brasil gastando 7 ou 8% acima do PIB, se os juros voltam a 6, 7, 8, 10%. O que acontece com o gasto público? Ele vai Bola de gastar mais de neve 10%. esmaga, né? Vai ter uma explosão tão grande. Então, para mim, se existe uma das coisas, uma maior trade que eu acertei nos últimos 2 anos, foi sair do Brasil. Foi a maior trade minha, converter patrimônio em euro e a moeda sair de 3 para 6. E vai a 10. Vai passar de 10, porque a teoria daquele que acha que nem a Argentina, mas já está muito alto o câmbio em 5. Meu, olha, a Argentina. A Argentina, 5 anos atrás, o câmbio era 8. Tá? E o Hoje em remédio que a dia, Argentina está usando na economia é o mesmo que causou a doença, né? Eles estão tabelando o preço, estão subsidiando, estão fazendo o contrário do que deveria, né? Deveria ser alguma reforma, algo para o liberalismo, mas estão no sem populismo. querer ser da direita, né? Sem querer ser da direita, mas sendo ao mesmo tempo, a esquerda, principalmente, aqui na Europa, acho que tem muita coisa também errada da esquerda, na minha opinião, né? Porque eu sou uma pessoa bem capitalista. Mas, na minha opinião, tudo que a esquerda faz na América Latina é populista e é horrível para a economia. Sim, é atirar nos pés de tudo que é jeito. É um populismo barato para comprar voto para o povo acreditar naquilo que, na verdade, é como se assim, eu vou te dar um saco de arroz, mas não vou te dar uma oportunidade real na vida. Enquanto eles deviam realmente pensar em dar uma oportunidade real na vida para as pessoas e não dar um saco de arroz. Mas, infelizmente, assim, né? Se dá o peixe, não se ensina a pescar, vamos dizer assim. Mas, enfim, acho que para a gente cortar bem curto, assim, eu estou vendido no SP500, estou vendido, desculpa, já te passo, o Nasdaq 100 e estou vendido no SD GPI, né? No iene. Quero ficar comprado no euro USD, estou esperando. Estou vendido no JP 225 também. Então, só para dar uma posição para as pessoas, ainda Ibovespa para mim, eu sei que não está aqui no gráfico puro, na tela EWZ, mas o Bovespa, se você abrir no gráfico puro, eu vejo deixa eu ver se eu consigo mostrar, pelo MetaTrader, que eu acompanho. Estou ele aberto aqui no meu celular. Sim, e ele fez a mesma coisa que está no SP500 ali, exatamente a mesma coisa. Tá chegando no ponto. Se cair abaixo de 93 mil pontos, não vai dar para ver aí. Vai quebrar para baixo o gráficozinho. Não, ele bateu 93.600 2 vezes já hoje. Sim, mas ele tem que fechar a próxima semana abaixo dos 93, abaixo da semana que fechou em 93.400. Se fechar uma semana, que eu acho que vai ser a próxima, abaixo de 93, para mim,
cai lá embaixo. Só que a minha trade que eu tenho certeza é que o dólar vai continuar subindo no Brasil. Dólar, o euro, tudo, a moeda brasileira, principalmente com juros a 2%, não tem capital estrangeiro que vai investir no Brasil para ganhar 2%. O Banco Central está precificando o nosso risco em 2% os juros, mas o estrangeiro não acredita que o risco é esse, não paga, Exatamente. Exatamente. não quer pagar o preço. E você falou que o seu melhor trade foi sair do Brasil. Esse ano, a minha carteira buy and hold de investimento só está no positivo, mas quase no 0 a 0, graças às minhas ações nos Estados Unidos. Fora, né? Montei carteira fora, coloquei uma porcentagem razoável que conseguiu me garantir. E algumas ações eu estou perdendo, mas os 30% do dólar em alta me rediou, né? Sim, exatamente isso. O que está segurando a tuas trades provavelmente é só o câmbio. O câmbio, sim, o crescimento principalmente da Nasdaq, né? Que a Nasdaq é uma coisa, para mim, eu tô lembrando da bolha de 2001, assim, que e quando quebrou, a Nasdaq levou mais de 10 anos, mais de 15 anos, que foi 2 anos atrás que ela quebrou. Ela levou 18 anos para quebrar a máxima que ela tinha antes. E pensando que as maiores ações do SP500 são tecnologia, né? As fãs, fãs que fala, né? Facebook, Amazon, Apple, Google. Essa deveria ter sido a minha trade, comprado FANG e vendido SP500. Agora, né, eu acho que não sei se é o mesmo ponto. Eu vou não cortar, mas ir para os finalmente do nosso podcast vídeo de hoje, que a ideia é que a gente faça mais vezes e com menos tempo. Eu gostei muito do formato de hoje, eu acho que ele é muito mais intuitivo e muito mais explicativo. A ideia é que a gente faça uma vez por mês, mas dependendo da receptividade dos views, eu vou forçar para que a gente faça aí uma vez a cada 15 dias, talvez uma vez por semana, mas tenho certeza de que pelo menos uma vez por mês, sempre no final, a gente vai fazer. Eu vou pedir para que vocês aí deem as últimas palavras, façam as considerações finais para que a gente possa se despedir e fechar o nosso vídeo podcast de hoje. Tá. Posso ir na frente. Por favor. Muito obrigado, então, André e Vinícius, pelo convite aí. Fiquei feliz em participar, aprender bastante com vocês, contribuir um pouquinho. Gosto muito, né? Continuo sendo um ouvinte aí do Papo de Trader e convido vocês aí a acompanharem mais e mais os conteúdos que tendem a melhorar. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. O mesmo aqui, um abraço pro pessoal. Desculpa que eu não posto muita coisa, também tive alguns outros probleminhas, então, de saúde, então por isso que eu não estava postando muita coisa. E também, quando não tem retorno, né, não só retorno financeiro, porque a ideia também não é só lucrar, mas enfim, a ideia não é tentar prover conteúdo para as pessoas sem necessariamente consumir muito da gente. Então, uma vez por mês eu acho que está bem balizado. Espero que algumas pessoas possam ajudar alguma coisa aí do que a gente mostrou e do que a gente falou também. Acho que teve bastante dicas, principalmente na questão do dólar real no Brasil. Acho que é uma dica bem importante para as pessoas pensar a longo prazo. Bom, vai ser legal esse novo formato, digamos assim, porque mês que vem ou no próximo a gente vai poder, e eu inclusive vou ter curiosidade de assistir o vídeo anterior e ouvir para identificar o que a gente acertou, o que a gente errou, quais as previsões que foram certas, quais as previsões que foram furadas. E isso, sem dúvida nenhuma, sempre engrandece o nosso conhecimento. Como o André falou, a gente faz isso aqui com um cunho estritamente educacional, quase um filantrópico, então a gente não ganha nada com isso. E claro que a gente está se adequando para verificar um formato que fique bacana de a gente fazer, que fique interessante de vocês assistirem, de ouvirem. Então acompanhem, estejam sempre ligados aí nas nossas redes, YouTube, todas as redes do site, todas as redes sociais. E sempre que tiver aí um novo vídeo, um novo podcast, um novo post, tenho certeza que vai ser um conteúdo de qualidade. Um grande abraço e até o mês que vem. Tchau. Até. Tchau.